irmãos, queridas irmãs, passaremos agora uns poucos minutos diante da beleza da temática litúrgica de hoje, explanada por essas três leituras que a liturgia nos traz: da profecia de Daniel, do livro do Apocalipse e este trecho do Evangelho de João que nós acabamos de anunciar. Vamos tentar ir tomando alguns pequenos elementos para poder aprofundar bem nesse tempo de graça que Deus nos reserva, que é da reflexão da palavra. Preparando a liturgia, eu me lembrava, ao ler esta última frase do Evangelho, de um episódio que ocorreu entre dois psicanalistas no início do século passado, quando a temática da importância dos sonhos na vida humana era resgatada, porque ela havia sido ofuscada pelo iluminismo do século do movimento iluminista, que colocou a razão como a grande luz, e isso ofuscou aquelas manifestações outras da alma humana, tal como o sonho, que trazem a verdade do sujeito, a verdade humana, muito mais eloquentemente do que um argumento racional. E esses dois psicanalistas, Freud e Jung, estavam trabalhando nesse elemento do sonhar humano. E Freud disse a Jung: interessante, a semana passada eu sonhei alguma coisa que incluía a sua pessoa no sonho. E o Jung disse ao Freud: então conta. Mas Freud disse a Jung: mas se eu contar, eu vou perder a autoridade que eu tenho como fundador da psicanálise sobre você, que é um discípulo. Eu estarei me revelando pelo meu sonho a um pequeno discípulo. Aí, uns anos mais tarde, quando os dois romperam os seus caminhos, o Jung comenta assim, contando esse fato: naquele momento ele me perdeu. Inclusive fundou um outro ramo. Naquele momento ele me perdeu, porque ele colocou a autoridade acima da verdade. E Jesus disse: todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. E trouxe esse elemento para começarmos a nossa reflexão sobre a solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, para de fato desmascarar qualquer tendência ou tentativa de que façamos do reinado de Cristo um reinado à moda das autoridades deste mundo. Tanto é que o diálogo dele se dá com Pilatos, a autoridade daquele mundo, entregue pelos sacerdotes, que eram a autoridade religiosa daquele tempo, mas muito à moda do mundo.
E para realçar que quem dá autoridade efetiva e verdadeira, autêntica a um ato, a uma decisão, a uma pessoa, é a verdade que ela constrói dentro de si. Se ela não constrói essa verdade de forma robusta, de dentro para fora, ela pode ser investida como qualquer posto de poder, mas a sua fala é vazia. Ela não ecoa como uma fala e as suas ordens muito rapidamente são desobedecidas e muito rapidamente até banalizadas, porque elas não têm consistência no fundamento maior da autoridade, que é a verdade. Daí que a igreja ensina que o reino que Pio XI fez questão de criar essa festa para realçar, o reino de Cristo é o reino de Deus. E, portanto, ele se pauta pelos grandes valores de Deus, que ao invés de ser um Deus que manda, é um Deus que dá a vida. Ao invés de ser um Deus que pune, é um Deus que serve e lava os pés. Ao invés de ser um Deus que propala ensinamentos para que outros sigam, Ele é o primeiro a realizá-los. Então o reino de Cristo é um reino de Deus, da verdade, da justiça e da paz, porque daí não se tem guerras. Se se quer servir sobretudo ao que deve ser a verdade mesma dos fatos, ao outro como fundamento também de uma verdade, não há tirania, não há como ter tirania. Há serviço, há fraternidade, há justiça, há paz. Meus amados irmãos, isso nos remete um pouco à leitura de Daniel, que coloca de forma bastante simbólica, porque da literatura apocalíptica, essa imagem de que vem do céu como um filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias e foi conduzido à presença. Foram-lhe dados poder, glória, realeza. Veja, se a gente não tiver esse cuidado desse fundamento primeiro que nós acabamos de analisar, nós fazemos dessas figuras de portentosidade, de brilho, e perdemos a dimensão tão cultivada na literatura bíblica do Antigo Testamento e sobretudo no Novo Evangelho, que é a figura do Filho do Homem, que é tão realçada e tão almejada, tão esperada. Quem é esse Filho do Homem? Onde ele está? Tanto é que se pergunta, quando se fala da vinda, ele está dentro de ti, dentro de mim, dentro dele, dentro dela, para que venha para fora. Então o que é esse Filho do Homem? Lá onde você é efetivamente você, sem enganos, sem ideologias, sem mentiras, sem torções. Você na sua verdade íntima, na sua essência primeira, lá em quem fomos criados. Quando vamos a Colossenses,
Nele fomos criados. Nele quem? Nele que se encarna em Jesus de Nazaré e que passa a vida fazendo a sua missão de autoridade, servindo, dando vida, proclamando a verdade, e que por isso passa pela cruz. O que é a cruz? Há um momento maior de purificação das impurezas todas da condição humana, para que venha para fora essa beleza do Filho do Homem em Jesus de Nazaré, em quem nós somos criados. E então a gente fica extasiado. Rabboni, quando o veem como ressuscitado. É essa verdade que também está dentro de nós. E que uma vez purificados das nossas impurezas, daquilo que vamos absorvendo ao longo das nossas etapas de vida, da infância, adolescência, da mídia, da família, das influências todas do meio onde fomos criados, no momento em que nós vamos nos purificando de todas essas realidades, o que brota? O Filho do Homem. O ser da glória que aparece na ressurreição de Cristo, que é o protótipo da ressurreição de cada um de nós. Mas isso acontece só individualmente? Não. A solenidade de hoje proclama que toda a criação, na medida que caminha, realiza também essa gestação do novo homem, da nova criação, do novo céu, da nova terra, da qual Cristo Jesus é o primogênito, e que também quando ela nessa estatura chegar, ele entregará tudo ao Pai, e será então o grande momento do por Cristo, com Cristo e em Cristo, toda honra, toda glória a Ti, ó Pai, na unidade do Espírito Santo, que é exatamente a epíclese da missa que nós celebramos.